Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio número 19, e hoje nós iremos falar sobre imitadores de Cristo. Você conhece aquela passagem que Paulo ele diz: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo"? Pois é baseado nisso que nós iremos falar no dia de hoje. E hoje nós trouxemos para vocês um convidado muito especial, ele que é pastor, professor e também um grande pregador do Evangelho. Nós fizemos o convite para ele e ele de bom grado aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo Pastor Gabriel Cavalcante. Paz do Senhor, meu pastor. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu amigo. Primeiramente, é uma honra muito grande poder estar aqui, nesta oportunidade preparada por Deus. É uma honra muito grande estar no podcast do Rafa. Que o Senhor em Cristo continue abençoando, não só o Senhor, mas toda a sua casa, e que Cristo venha glorificar o nome dele uma vez mais nessa oportunidade. Amém, meu pastor, amém, glória a Deus. Pastor, eu estou muito feliz, viu? O senhor, além de tudo, é um grande amigo meu, né? E eu me sinto feliz quando eu tenho amigos de verdade que aceitam o convite para nós falarmos da palavra de Deus. Então, primeiramente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui em nosso podcast. Amém. Maravilha. Pastor, para nós começarmos, eu quero pedir que o Senhor mande o seu alô, mande o seu abraço para os amigos, para a família e os irmãos que estão nos assistindo agora. Vai lá, fique à vontade. Amém. Então, aproveitando essa oportunidade, eu quero mandar um abraço, à minha família, minha esposa, missionária Natália, meus 2 filhos, Ágata e João. Mandar um abraço para minha mãe também, que é uma intercessora minha desde o ventre. Aos meus pastores presidentes, pastor Vando Soares, pastora Ana Paula, todos os amigos e todos os irmãos aí que acompanham o podcast do Rafa com muito carinho. Eu creio que vai ser uma bênção essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Um abraço, um beijo para todos aí. Glória a Deus. Pastor, eu só vou pedir para o Senhor deixar um pouquinho, o microfone mais perto da boca. Amém. Porque os nossos amigos que nos ouvem no Spotify, no Amazon Music, não é? Eles precisam, eles vão ouvir com bastante nitidez. Amém. Tá bom? Pastor, eu faço uma pergunta agora para o senhor, que eu faço para todos os convidados. Como que foi o chamado de Deus para a sua vida? Como que foi aí os primeiros passos da sua caminhada e como que o Senhor te chamou para a obra dele? Amém. Então, na verdade, o chamado de Cristo na minha vida, ele foi basicamente desde o ventre, não usando as palavras de Jeremias, mas literalmente desde o ventre. Por quê? Hoje eu tenho 30 anos de idade, E no ano de 1992, quando a minha mãe ficou grávida e gestante de mim, ela já havia passado por outras gestações e a minha foi a última. Sim. Então já foi uma gestação muito complicada, que o médico já tinha avisado ela que se ela ficasse grávida de novo, a gestação dela seria de alto risco, colocando em risco a vida da criança e a própria vida dela. Olha só. Então isso aconteceu. No ano de 1992, ela estava no hospital aqui em Franco da Rocha, e a gestação dela, da minha vida, foi mais dentro do hospital do que fora do hospital. Meu então, Deus. Só resumindo, o que acontece? Ela quase morre na hora do parto, e na hora do parto, ela faz um voto com Deus. E o voto que ela fez com Deus foi que, se Deus livrasse
a minha vida e a vida dela, ela colocaria o meu nome bíblico, porque até então meu pai queria que colocasse um outro nome em mim. Aham. E ela falou que se Deus conservasse com vida a vida dela e a vida do filho dela, que no caso sou eu, ela ia colocar um nome bíblico em mim e eu serviria ao Senhor. Glória a Deus. E na hora que ela faz esse voto, Deus tomou uma profetisa lá no hospital para falar com ela. E disse para ela ficar tranquilo que aquele que estava no ventre dela era promessa do Senhor e seria um pastor na terra. Glória a Deus. Então, passou por esse processo, ela quase morre, esqueceram a placenta dentro dela, apodreceu, ela teve que fazer uma operação, tirou um pedaço do intestino, quase morreu mesmo. Aí eu vinguei, nasci, cresci, e com 17 anos de idade, o meu pai ele faleceu. Sim. Isso daí no ano de 2009. E foi exatamente nessa data, e no dia 3 de outubro de 2009, que me convidaram para ir para um culto, porque a dor do luto é muito grande. Sim, é verdade. E naquele momento nada te preenche a não ser o Espírito Santo de Deus. E ali eu fui convidado para ir para um culto, e nesse culto, no final, o pastor fez o apelo, e naquele dia eu levantei a mão, Cristo me aceitou. Glória e a Deus. Hoje eu estou aqui. Já tentaram me batizar na igreja católica, já tentaram fazer um monte de coisa, mas o Senhor falou, esse vai ser um pastor. E hoje vai fazer agora em outubro 14 anos que eu sirvo a Cristo. Glória a Deus. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me levantou como um pastor. Estamos aí fazendo a obra de Cristo. Amém, amém. Glória. Que bênção, hein? O Senhor já antecipou o quadro Eu Sou o Milagre, né? Então o Senhor pode dizer que o Senhor é o milagre. É um milagre. Glória a Deus, que coisa boa. E o Senhor, nesses 14 anos servindo a Cristo, o Senhor já teve uma crise ministerial? Isso daí é uma pergunta muito forte, né? Porque todo aquele que serve a Cristo, em algum dado momento na vida, vai passar por uma crise ministerial. Isso é verdade. Se Elias, que fez fogo cair do céu, ele orou e 3 anos e 6 meses não teve chuva nem orvalho sobre a face da terra. Ele ressuscita o filho da viúva. Ele tem um ministério abundante de milagre. E ele teve uma crise ministerial. É verdade. Imagine nós. Ele pediu a morte, imagine nós. Verdade. Mas o que me consola, meu amigo, o que me dá força, ânimo, é em Filipenses capítulo 1, verso de número 6, que Paulo ele vai dizer, isto tenho por certo, de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Glória a Deus. E em João, para finalizar, né, capítulo 15, verso de número 16, o texto diz, não foi nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que escolheu a nós. Glória a Deus. Então, se Ele nos escolheu, é Ele que capacita. Porque de nós mesmos nós não temos nada, mas a capacitação vem de Deus. É por isso que nós estamos aqui de pé para a glória de Deus, né? É verdade, pastor. E baseado nesse versículo que o senhor mencionou aí, em João capítulo 15, então a gente pode falar com firmeza que quando nós levantamos a mão, não é nós que estamos aceitando a Jesus, mas é Cristo que está nos aceitando, não é mesmo? É Cristo que está de braços abertos, até porque no momento da crucificação que ele morreu ali, num ato simbólico, ele morreu também de braços abertos. Então ele começou abraçando o pecador e terminou abraçando o pecador. Então ele sempre está disposto a receber a nossa vida de braços abertos, porque me recordei aqui, é o amor ágape de Deus, é aquele amor incondicional. Paulo ele vai dizer aos Romanos, Cristo prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é aquele amor que ama a prostituta, é aquele amor que ama o homossexual, sim, é aquele amor que ama o maior pecador, porque em João 3,16 diz que Deus deu o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor é incondicional, ele vai além dos pesares.
E por isso que é bom demais servir a Deus, né? É verdade, meu pastor. Pastor Gabriel, hoje nós iremos falar sobre o tema imitadores de Cristo. Eu sei que nós, como seres humanos, é impossível demais seguir tudo o que Jesus falou. Mas quando Paulo ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, quando ele fala a palavra imitar, significa que ele está se baseando na vida de Cristo, não é? É impossível nós vivermos tudo que Jesus viveu, mas a gente tem ele como um espelho, não é isso mesmo? Como uma referência. Como uma referência, não é? Então, pastor, sobre esse tema que nós vamos falar hoje, e eu quero perguntar para o senhor, quais são as características de Jesus que nós precisamos ter na nossa vida cristã? Então, na minha opinião e baseado na Bíblia, a gente tem várias características, mas aproveitando o nosso tempo, eu vou citar algumas características que a gente tem que ter de Cristo. Por exemplo, personalidade. Cristo, ele é uma pessoa que ele tem uma personalidade única. Então, Cristo, ele sabe entrar e ele sabe sair de um lugar sem perder a sua essência, porque ele tem personalidade. Então, você percebe que Jesus, ele andou com pecador, mas não pecou. Jesus, ele andou com prostituta, mas não se prostituiu. Jesus, ele assentou à mesa na casa de um leproso, mas ele não participou do pecado. Então, Jesus, ele tem personalidade. E uma coisa que a nossa geração, ela peca é em personalidade. Porque, infelizmente, tem gente que está como a igreja de Apocalipse. Tem uns que começam no espírito, mas terminam na carne. Porque verdade. Não tem personalidade. Sabem entrar, mas não sabem sair. Eu vou dar um exemplo. Na política, tem muitos servos de Deus que foram colocados lá pela igreja de Cristo, mas perderam a essência, perderam a sua personalidade. Soube entrar, mas ao longo da caminhada perdeu a sua essência, a sua personalidade. Verdade. E uma coisa que Cristo ele sempre teve, personalidade. Ele nunca perdeu a sua personalidade. Outra característica que a gente pode ter de Jesus em Mateus capítulo de número 11, do verso de número 28 ao 30, Jesus ele disse, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que ele diz? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então já tem mais duas qualidades que a gente tem que ter em aprender com Jesus, que é a mansidão, porque o manso ele cativa, o manso ele traz para perto, o manso ele tem essa flexibilidade. Sim, verdade. E humilde. Se você perceber o texto de João, capítulo 13, verso de número 13 ao verso de número 15, o texto de Jesus ele está dizendo assim, vós me chamam, ele está falando para os discípulos, ele está na última ceia, e ele está falando para os discípulos, vós me chama de mestre e de Senhor, e diz bem, porque eu sou isso. Se eu que sou Senhor e mestre, te dei o exemplo lavando os pés, então vocês têm que seguir o meu exemplo. Então é humildade. Se Jesus, o maior problema da nossa geração, irmão Rafael, é que as pessoas querem imitar tantas pessoas que não são referência, porque tem influência na internet, porque tem uma influência no Facebook, no Instagram, no TikTok. Só que Jesus é o único que dá exemplo com palavras e com atitude. Verdade. E hoje a internet, o sistema, eles dão o exemplo com palavras, mas não tem atitude. E é essa observação, é essa característica que a gente tem que ter de Cristo. Ser humilde igual a Cristo, mas não só em palavras, mas sim praticar aquilo que Ele nos ensinou. Em atitudes, não é? Atitudes. É verdade, porque
a Bíblia diz também que a fé sem obras ela é morta. Ela é morta. Né? Se a gente prega, se a gente fala de Jesus, mas se a gente não pratica aquilo no nosso dia a dia, é em vão nossas palavras. Tiago capítulo 1, verso número 22. Portanto, meus irmãos, não sejais só ouvinte da palavra de Deus, Olha só. mas sim praticante, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que contempla a sua face no espelho e depois que ele vira as costas, ele esqueceu daquilo que ele que ele viu. Sim. Então é a mesma coisa. Tem gente que ouve, mas não pratica. Uhum. Então é semelhante a um homem que contempla a sua face no espelho, mas virou as costas, já esqueceu. Acabou. É como se você vai para um culto poderoso, onde Deus fala por intermédio da palavra, dos louvores, Deus fala de todas as formas. E a pessoa vira as costas, sai da porta da igreja para fora e esqueceu tudo. Olha só. Aquilo que ouviu, por quê? Não coloca em prática. E essa é a questão que a gente tem que se espelhar em Cristo. Colocar em prática. Colocar em prática. É verdade. Tudo isso aí eu concordo, pastor. Isso é verdade. Bom, tem uma frase de Jesus que é muito mencionada hoje, que quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 10, versículo 16. Vamos abrir, pastor? Vamos ver se a gente consegue aqui meditar. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então a gente precisa ler para entender o texto, né? Mateus capítulo de número 10, versículo 16. Você que nos acompanha também se quiser acompanhar na Bíblia, fique à vontade. Mateus 10, 16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui na minha versão usa a palavra inofensivos, que é simples, né? Que é a palavra mais popular. Quando Jesus, pastor, usa essa frase, o que ele quer nos ensinar? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o contexto. É o que você acabou de falar, para não se tornar um pretexto para heresia. Para heresia. Então, qual que é o contexto? Jesus ele está comissionando os 12 discípulos ou os apóstolos para uma missão. E Jesus ele está falando que nessa missão vai ter oposição. E os opositores, eles são astutos. Os opositores, eles são o nosso adversário. Então ele vai fazer de tudo. Eles vão fazer de tudo para tentar nos matar e tentar nos calar. Então eu vou te dar um exemplo que a gente vivenciou na política no Brasil. Sim. Porque você percebe que tem um governo que está instalado e um outro governo que, no caso, seria a oposição, está vindo de encontro àquele que já está instalado. Sim, isso é verdade. E você percebe que as ferramentas que eles usam é as mais baixas possível. Eles não estão preocupados em ferir família, eles não estão preocupados com nada. Então, quando Jesus ele fala que ser de prudente como a serpente, por quê? A serpente ela não se expõe para atacar. Ela espera os tempos certos, ela espera o tempo oportuno para dar o bote. Olha só. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Espera o tempo oportuno. Espera o tempo oportuno para você cumprir a missão, para você concluir a missão. Isso é forte, hein? Porque se você se expor, já tem um monte com lança, com espada, já tem a oposição para te matar. Uhum. Então, quando a Bíblia fala de serpente, a Bíblia está falando de cautela, de sabedoria, de inteligência. Então, era isso que Jesus estava querendo passar para os discípulos: seja cauteloso, tenha sabedoria, seja inteligente, para você não desperdiçar a oportunidade de lançar a palavra. Olha só. Então era isso forte. que Jesus estava querendo dizer. E simples como uma pomba, porque a pomba fala de pureza.
Aham. de simplicidade. E simplicidade fala de essência. Então, Jesus ele está dizendo, em outras palavras, tenha sabedoria, espera o tempo certo para cumprir e concluir a missão, mas não perca a sua essência, não perca o foco do propósito, seja simples, porque a gente vive numa geração, irmão Rafael, onde as pessoas estão deixando as coisas simples, porque aqui os discípulos estão numa missão. Qual é a missão? Pregar a palavra. Sim. Então a palavra é simples, não precisa enfeitar a palavra. E hoje a gente vive numa geração de pregadores, cantores, o mundo gospel que quer enfeitar aquilo que é simples. Jesus ele é simples, Jesus ele chega, ele diz, ama o seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele chega e ele usa da simplicidade. Hoje você vê as pessoas querendo trazer uma coisa que não existe. Exatamente. Estão querendo tirar a simplicidade da palavra. Dificultando tudo. Dificultando tudo. E só para a gente concluir essa questão, pomba na Bíblia representa mensagem ou mensageiro. Sim. Você percebe que quando Noé, as águas do dilúvio abaixa, Noé envia o corvo vai e ele não volta com a resposta, mas aí Noé solta uma pomba, ela vai e ela traz no seu bico um ramo, uma folha de oliveira, então aquela era a resposta que eles poderiam descer da arca e se instalar ali. Então a mensagem de Deus é simples, um simples Jesus te ama, um simples vai dar certo, faz toda a diferença na vida de alguém. E aí as pessoas querem dificultar com teologia da prosperidade, com isso e aquilo, e aí a cada dia que passa o amor a Cristo vai se esfriando, né? Esse que é um grande perigo. Eles forçam uma coisa que não existe para tirar proveito daquela situação. E você percebe que os discípulos aqui não têm proveito nenhum, porque eles não podem levar túnica, não podem levar capa, não podem levar nada. Sim, é verdade. Porque Jesus ele está enviando e ele está falando, se eu estou enviando, eu vou ser com vocês e eu vou prover na vida de vocês. Hoje é totalmente ao contrário. É verdade, isso é verdade. Ô pastor, falando nisso, na sua opinião, qual foi o personagem bíblico que mais se pareceu com Jesus? Na minha opinião, o personagem bíblico que mais se pareceu com Jesus, muitos estudiosos vão dizer que é Moisés, pela similaridade de que Jesus e Moisés teve. Sim. Mas na minha opinião, como leitor da Bíblia, eu acho que Jó Legal. se pareceu mais com Jesus. Por tudo que ele passou. Por dois motivos. O primeiro motivo é que Jó não teve pecado. Ele não pecou. E mesmo assim ele foi provado por Deus, mas ele não pecou, simplesmente porque Satanás quis tirar aquilo que era dele. E isso me faz uma alusão ao que Jesus passou nos 40 dias, sendo tentado por Satanás. Uhum. Ele não tinha pecado, mas qual era o intuito de Satanás? Se prostra e me adora. Jó ele se prostrou, mas foi para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Jó ele era pecador, só que ele não foi tentado porque ele pecou. Não, ele foi tentado simplesmente porque ele era obediente a Deus. Uhum. Era o que Cristo fez. E o segundo fato que me faz enxergar que Jó é alguém que se pareceu com Cristo foi a tamanha perseguição que ele passou. Porque Cristo ele já veio para essa terra disposto a morrer. Ele já veio para ser o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Então, quando Jó ele passa toda essa provação, o que Jó e Cristo nos ensina? Eles foram perseverantes, foi até o fim e não negou a sua fé. É verdade. Então, isso é o que me faz enxergar que Jó é alguém similar à pessoa de Cristo, na minha opinião. Sim, que legal. Se o senhor me perguntasse, eu iria responder José. Para mim, José foi até conhecido na teologia como um tipo de Cristo, né? Sim. José, por
ter 12 irmãos que não o aceitaram, por tudo que ele passou, por ter o pecado na sua frente, ter rejeitado, enfim, tudo aquilo. E no final, José salvou, Deus usou José para salvar o Egito e toda a terra, e Jesus, ele foi também que salvou toda a humanidade, né? E você que nos ouve aí, deixa aí nos comentários, na sua opinião, qual foi o personagem que mais se pareceu com Jesus Cristo? Deixa aí para nós sabermos, tá? Queridos, nós vamos agora para um breve intervalo, 3 minutinhos, nós estamos de volta, tá? Enquanto eu e o pastor Gabriel tomamos uma água aqui, nós voltamos já já, tá bom? Acompanhe aí os nossos patrocínios. Você tem procurado uma clínica de estética que se preocupe de verdade com seu bem-estar? Então, eu quero te apresentar a Clínica de Estética Cíntia Landes. A Clínica de Estética Cíntia Landes, ela tem tudo o que você precisa para a estética corporal e estética facial. A clínica também, ela tem diversos procedimentos como microagulhamento, massagem relaxantes e também limpezas de pele e muitos outros procedimentos. Você pode conferir e agendar a sua avaliação pelo WhatsApp. Anote aí, 11 9 7737 4606 9 7737 4606. E se você falar que você é ouvinte do podcast do Rafa, você irá receber uma avaliação totalmente gratuita. Então, entre em contato agora e faça já a sua avaliação na Clínica de Estética Cíntia Landes. Cuidar da visão é muito importante, não é mesmo? É por isso que eu quero apresentar para vocês a Ótica Messias. A Ótica Messias, ela tem tudo o que você precisa para o melhor da sua visão. Óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato, é isso mesmo. Todo tipo de modernidade veio para abençoar a sua vida. Então, entre em contato agora mesmo, pelo WhatsApp. Anote aí, 11 9 6186 0360. 11 9 6186 0360. E detalhe muito interessante, a Ótica Messias, ela também tem o crediário próprio da empresa. Você não trabalha com cartão de crédito, você não trabalha com Pix, não tem problema nenhum. Você faz a sua avaliação, você gostou do óculos? Vai lá, compra o seu óculos e pode parcelar no boleto da própria empresa, tá bom? Uma novidade muito interessante para você aí que nos ouve. Também, se você falar que você é ouvinte do podcast do Rafa, você irá receber uma avaliação gratuita. Então, aproveite e entre em contato agora com a Ótica Messias. Estamos de volta com o podcast do Rafa, episódio número 19, e hoje estamos falando sobre o tema Imitadores de Cristo. Eu espero que você que nos assiste e que nos ouve seja edificado com tudo que nós estamos conversando hoje. E nós estamos falando com o pastor Gabriel. Pastor Gabriel, pregador da palavra de Deus, professor, e ele está conversando conosco hoje em nosso podcast. Pastor Gabriel, dando continuidade à nossa conversa, né? Nosso bate-papo, tem outra frase de Jesus muito interessante também, né? Que ele fala assim: quando alguém ferir a sua face, você vire a outra face.
Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 39. Quer acompanhar? Quer ler? Vamos ler. Você que está aí nos ouvindo também, quiser abrir. Mateus capítulo 5, versículo 39. É muito interessante, né, esse texto. Mateus capítulo 5, versículo 39, diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. A outra. Pastor Gabriel, quando Jesus está falando isso, é até uma palavra pesada, né? E difícil para quebrar o nosso ego. Mas o que Jesus está nos ensinando com isso? O primeiro ponto que a gente tem que observar no texto é que a epígrafe do texto aqui está falando acerca de um sentimento de vingança. Certo. Um sentimento de vingança. A segunda coisa que a gente tem que ponderar é que o texto não está falando de um inimigo, mas esse inimigo não é Satanás. Sim. Esse inimigo é o nosso próximo, é uma pessoa de carne e osso. Sim. Porque se o inimigo que estivesse sendo tratado aqui fosse Satanás, o tratamento da igreja com Satanás seria outro totalmente diferente. A gente não ia dar a outra face. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é esse, que está falando de um inimigo, mas que esse inimigo não é Satanás, porque senão o tratamento seria outro totalmente diferente. Verdade. Está falando de alguém carne e osso, ou seja, o nosso próximo. E o que Cristo está nos ensinando acerca disso? É que nós não podemos se parecer com o nosso inimigo, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. O nosso espelho, a nossa referência é Cristo. Então, se a gente revidar, nós estaríamos descendo o nível e estaríamos se assemelhando ao nosso adversário. Verdade. Acerca desse sentimento de vingança. E você percebe, você falou aqui que escolheria o personagem José. Uhum. Você lembra que quando José ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele não faz. Verdade. Ele não baixa o nível. Isso é verdade. O que ele fala? O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Aleluias. Então, toda vez que nós desprezamos o adversário, toda vez que a gente não revida, a gente só tende a ser honrado por Deus. E a terceira coisa é justamente isso daí. Não seja igual ao seu inimigo, seja diferente. E para concluir, Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade. Então, se eu sigo a paz, eu não vou sair na rua tomando tapa. Eu não vou sair na rua apanhando, porque eu sou um homem de paz. Eu promovo a paz. E se eu promovo a paz, automaticamente eu estou fazendo com que as pessoas enxerguem em mim a paz de Cristo. Então não é um texto, mas... Porque tem muito crente que diz assim, eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Meu sangue é nordestino. Eu sou crente, mas eu não baixo a cabeça. Está totalmente fora da palavra de Deus. É verdade. É esse texto, segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se porventura te baterem, pode ter certeza que é por amor a Cristo. Mas no mesmo capítulo 5, do verso 11 ao 13, está dizendo, os profetas antes de vós foi perseguido, foi cerrado no meio, foi decapitado, foi queimado, foi degolado. O que é um tapa na cara para quem foi cerrado no meio? Isso é verdade. Hoje as pessoas, hoje a geração é muito dodói. Tem pessoa em outros países que não pode carregar uma Bíblia, estão morrendo por propagar a palavra. E hoje, por uma simples atitude, a pessoa já perde a fé. Isso é verdade. Então, baseado na Bíblia, é isso daí. Jesus, ele ensina isso.
não seja semelhante ao seu próximo, ao inimigo, mas faça a diferença que você vai ser honrado por Deus. Não pague o mal com o mal, mas pague com o bem. Com o bem. Até porque, pastor, isso faz parte também da santificação do crente, não é? Porque quando nós não pagamos o mal com o mal, nós estamos quebrando o nosso ego. Porque a nossa carne quer vingança, né? A nossa carne quer o mal. Mas quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ensina, nós estamos quebrando o nosso ego e matando o velho homem, não é? É o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você percebe que Saulo, ele era perseguidor do povo de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, o perseguidor passa a ser perseguido. É verdade. O perseguidor passa a ser perseguido. Então essa é conversão, mudança de rota, metanoia. É ir na contramão do mundo. Eu não posso ir no fluxo do mundo, eu tenho que ir na contramão do mundo. E é isso daqui que o texto está ensinando. É verdade. Glória a Deus. E aí entra o nascer de novo, né? Quando nós praticamos isso aí que Jesus nos ensina. É verdade. Outra pergunta aqui muito interessante, pastor Gabriel. É uma dúvida de muitas pessoas, né, que nos ouvem. Jesus, ele andou com Judas, sabendo que Judas iria traí-lo, né? Por que Jesus andou com ele? É simples, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, o que Jesus dava, falava do seu caráter. O que Jesus dava, falava da sua conduta. E o que ele recebeu em troca, foi o que Judas tinha para oferecer. A conduta de Judas era diferente da conduta de Jesus. Então, não é porque alguém tem um mau caráter que eu vou ser um mau caráter. Não é porque alguém tem um desvio de conduta que eu também vou ter um desvio de conduta. Porque eu só posso dar aquilo que eu recebi. Se você perceber em Gênesis a história de Leia, Leia foi desprezada por Jacó e por Raquel. Eles não amaram a ela, mas ela amou a eles. Sim. Porque você só pode dar aquilo que você tem. E Jesus, ele mostrou isso. E por que Jesus ele anda com quem tem um desvio de caráter, com quem tem um desvio de conduta? Porque Jesus, até o último momento, ele insiste pelaquela vida. Sim. Para que aquela vida se reconcilie, para que aquela vida se regenere. É que nem Caim. Deus avisou Caim, o pecado jaz à sua porta. Se você ouvir, vai ter aceitação para você. Agora, se você não ouvir, infelizmente, você vai pagar o preço. E ele desprezou a voz de Deus, porque aquilo já fazia parte do caráter dele, aquele desvio de conduta. Entendi. Então, você só pode dar aquilo que você tem. Diferente de Jacó, né? Porque Jacó era uma pessoa, depois que ele começa a andar com Deus, o Senhor até muda o nome dele, né? De Jacó para Israel, porque ele viveu como uma pessoa diferente, não é? Mudou o caráter, né? Foi transformado, não é? E você percebe a diferença entre Judas e Pedro. Depois ou na hora que Jesus foi ser crucificado, Pedro negou a Jesus e Judas vendeu a Jesus. Só que no capítulo 26 de Mateus, depois que Jesus é crucificado, Pedro chora, Judas também chora, só que Pedro, ele mesmo se perdoa, e Judas, ele tem tão desvio de caráter, de conduta, que ele mesmo não consegue se perdoar, ele vai lá e se mata. Olha só. Pedro, ele se perdoou, porque não adianta também só Cristo fazer, a gente verdade. Tem que fazer a nossa parte. Tem que se perdoar. E você vê que até o final ele não mudou o comportamento dele. É verdade. E aí porque Pedro, ele se arrependeu. E Judas, ele sentiu remorso, né? Sentiu remorso. E remorso e arrependimento é totalmente diferente, mas não é? Não se arrependeu. Não se arrependeu, isso é verdade. Então Jesus, ele andou com Judas
sabendo que ele não tinha um caráter, não é? E aí alguns podiam dizer: Jesus andou com Judas, diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Mas na verdade não. Jesus estava insistindo nele, não é, pastor? Insistindo nele. E insistindo na restauração de Judas, não é? E mostrando que você só pode dar aquilo que você tem. É mais verdade. uma vez. Isso é verdade. Bom, se Jesus estivesse em carne hoje, aqui na Terra, você acha que ele perturbaria o sistema religioso dos nossos dias? Com certeza, sem dúvida. Por dois motivos. O primeiro motivo é que existe dois tipos de pecado. Pecado por comissão, que é aquele que você pratica, e pecado por omissão, que é aquele que você se omite em falar. E Jesus, ele nunca se omitiu em falar. Jesus sempre bateu de frente com o sistema. Verdade. Você percebe que Eli, o sumo sacerdote, ele comete um pecado. E qual que é o pecado? De omissão. Porque ele vê os seus filhos pecar e não faz nada para impedir. Ele vê os seus filhos transgredir a lei de Deus e não faz nada para impedir. E se você olhar para a nossa geração no dia de hoje, quantos que não estão se omitindo em ver tantas coisas erradas, mas tem uns que o dízimo é alto, aí alguém se omite. Tem uns que a influência é grande, aí se omitem. Olha só. E automaticamente eles estão entrando no segundo pecado, que é no pecado da omissão. Então Jesus, com certeza, ele não seria omisso, até porque em Mateus capítulo 21, quando Jesus ele vai restaurar, ele vai purificar o templo, ele entra na casa, ele entra na igreja e ele vê os cambistas fazendo comércio dentro do templo. O que ele faz? Ele expulsa todos e ele fala que não é outro lugar a não ser a casa de oração. E se você olhar na nossa atualidade, é vergonhoso. É verdade. O dinheiro fala mais alto. É vergonhoso. Isso é verdade. Então Jesus ele iria sim conturbar o sistema de hoje. Ia fazer que nem Acabe fez com Elias. Lá vem o perturbador de Israel. Com certeza ele ia bater de frente, sim. Seria aquele pregador com agenda pequena. João Batista, arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. É verdade. Isso é verdade. Ô, pastor, o nosso bate-papo está muito bom, mas nós estamos chegando no final já, infelizmente. Mas tem duas perguntas aqui que a gente não pode deixar de fazer. Jesus, ele operava milagres. Jesus, ele operava milagres porque ele orava e jejuava ou porque ele era Deus? Então, para responder essa pergunta aqui, eu vou ler aqui rapidinho em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 5. Sim. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se ou se esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e humilhou-se na figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então a resposta da pergunta é o seguinte: o verbo, que era a palavra, se encarnou na pessoa de Cristo. E Cristo, sendo da mesma forma que Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele se esvaziou da sua forma de Deus. Sim. Tomou a forma de servo para servir,
fazendo semelhante a homem, e se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele se esvazia de si, ele deixa a sua forma de Deus, e a partir de então ele passa a viver como um homem. Sim. E só para responder a pergunta, existe uma diferença no milagre que Jesus faz e no milagre que outras pessoas fizeram. Jesus, ele faz milagre porque ele ora ao Pai, ele glorifica o nome do Pai e ele pede ao Pai. Ele não faz porque ele é Deus, ele podia, mas ele não faz, porque ele está ensinando o seu sucessor a seguir os passos dele. Olha só. A seguir o exemplo dele. Então você percebe dois milagres. Marcos, capítulo de número 2, verso 5, é o paralítico de Cafarnaum. Jesus curou ele. E se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 6, também tem um paralítico, mas quem cura eles é Pedro e João. E qual que é a diferença? A diferença é simples. É que o paralítico que estava na porta do templo, que Pedro e João curou, eles disseram assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Curou através da oração e através da intimidade com Deus. Uhum. Agora, o milagre que Jesus opera é diferente. É um milagre humano, e aí vai entrar a parte de Jesus como Deus. Qual que é a parte? Marcos capítulo 2, verso 5. Antes de curar, ele diz assim: perdoado estão os seus pecados. Verdade. Então, os discípulos não têm poder para perdoar. Só quem tem poder para perdoar é alguém que é do céu. Alguém que é enviado por Deus, sendo filho de Deus. Então, Jesus cura no nome do Pai. E ele perdoa como Deus. Porque antes dele curar o físico, ele cura a alma. Ele cura o interior. Coisa que o ser humano normal não tem poder de fazer. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Então, essa é a diferença entre o milagre que Jesus opera e o milagre que os discípulos ou outras pessoas operaram. É que o milagre que as outras pessoas operaram não teve o poder de perdoar. E Jesus não, ele perdoou, porque ele disse: é melhor você entrar aleijado, mas ir para o céu. É melhor você estar faltando um olho aqui na terra, mas ir para o céu, do que você ter as duas pernas, os dois braços, os dois olhos e ir para o inferno. É verdade. Então, é essa visão. Jesus operava assim, milagre em nome de Jesus, em nome de Deus, através da oração do Pai. E ele exercia a sua função como Deus na hora de perdoar os pecados. Isso é verdade. Ó, interessante, né? E na sua opinião, pastor, qual foi a maior lição de Jesus para nós? A maior lição de Jesus, na minha opinião, foi a perseverança, foi a obediência, o amor e o perdão. Perseverança, porque chegou momentos, como no Monte das Oliveiras, que Jesus ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Sim. Mas ele foi perseverante. Por que ele foi perseverante? Porque ele obedeceu ao seu chamado e ao seu propósito aqui na terra. E por que ele fez isso? Por amor. Uhum. Foi por amor. E o que Jesus ele ensina quando ele inspira na cruz do Calvário? Ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Então, na minha visão, a maior ação, a maior atitude que Jesus fez foi essas daí: perseverança, obediência, amor e perdão. É o que a gente tem que ter hoje: perseverança para ir até o final, obediência para não pecar contra Deus, amor, porque Paulo disse em Coríntios 13: se a gente não tiver amor, é como uma lata vazia. Verdade. Que só faz barulho e de nada tem aproveito. E perdão, porque em Lucas 7,47 diz que aquele que muito perdoa é porque já recebeu o perdão, mas aquele que pouco perdoa é porque não recebeu o perdão. E se a gente está aqui hoje é porque a gente foi perdoado por Cristo. Verdade. E a gente tem que ser semelhante a Ele, perdoando a todos, porque de muitas das vezes o perdão liberta não quem é perdoado,
mas quem está perdoando. E se a gente não tiver essas características, infelizmente, a gente não vai entrar no céu. Isso é verdade. Você tocou num assunto interessante, porque quando nós liberamos o perdão, o maior beneficiário somos nós mesmos, né? A nossa alma está sendo curada com o perdão. Mas vamos ter outro episódio depois sobre esse tema, sobre o perdão. Pastor Gabriel, nós estamos chegando no final do nosso podcast. A nossa conversa aí já está passando de 50 minutos. Glória a Deus. Mas, pessoal, muito obrigado a você que ficou até o final, tá bom? Eu sei que é cansativo ficar até o final, quase 1 hora aí, mas muito obrigado. Eu tenho certeza que foi muito edificante para você. Pastor Gabriel, obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe você, a sua família, tá bom? Sua filha, né? Que Deus abençoe muito a sua família de uma forma especial. E eu sou muito grato a Deus, né, pela sua vida, por você ter aceitado o convite e estar falando da palavra de Deus para nós hoje. Amém. Deus abençoe. E a palavra que eu tenho é como Deus falou para Gideão, vai nessa tua força. Amém. Porque Cristo só tem a acrescentar e continuar te honrando por tudo que você tem feito pelo reino dos céus, tá bom? Deus abençoe. Amém, pastor, amém. Queridos, obrigado, viu? Que Deus abençoe muito você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Você que ainda não nos segue no Spotify, no Amazon Music, comece a seguir agora também, tá bom? E que nós continuamos crescendo e compartilhe esse vídeo, esse áudio com outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio. Até a próxima, um abraço e até a próxima!